Olá, estamos no nosso 10º estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Hoje o tema é Diminuindo a Lacuna de Valores, Trabalhando as Mudanças e Fechando a Fronteira da Falta de Motivação. A Paty vai entrar aqui para a gente começar o estudo de hoje. Dez estudos seguidos, gente. E estamos na página 127, capítulo 5. Passamos da metade do livro. Paty. Oi, Ci, tudo bem? Andou hoje a cor. Então, estamos combinandinho hoje, olha só. Mas Sem combinar. sem combinar, ia falar isso. Pois é. Então, Hoje, Paty, é sobre a motivação, né? Que envolve a lacuna de valores. É um tema... No começo ele é meio complicadinho, mas depois ele fica... Até o final do capítulo ele fica claro pra gente, né? Então sim, a gente consegue resumir o capítulo de hoje em uma frase. A gente fala a frase e fecha a live. exatamente. Tá, então. Ela começa aqui falando sobre a diferença entre estratégia e cultura. Quer começar ou eu começo essa parte? Sim. Ela fala, né, bem no comecinho ali antes, né, sobre essa coisa de prestar atenção no espaço, né, no que separa o lugar onde estamos e onde a gente quer chegar, né? E aí depois ela fala um pouquinho sobre que diminuir a lacuna, né? Essa lacuna que ela traz para a gente, que exige tanto acolher essa nossa vulnerabilidade quanto perseverar na vergonha, né? Então, e que isso a gente vai ser cobrado, né? Como pais, líderes e educadores, né? E aí, no começo ficou meio confuso para a gente, né? O que tudo isso queria dizer, mas conforme a gente foi conversando e alinhando as ideias, né, que ela ia desenhando para a gente no decorrer do capítulo, acho que aí a gente foi entendendo, né, o porquê que a gente precisa acolher a nossa vulnerabilidade, o que isso tem a ver com vulnerabilidade e também essa questão da vergonha, né, de também enfrentar as nossas vergonhas, né. No começo do capítulo, eu achava que era uma questão da nossa própria motivação, né? Como que lidar, como que o capítulo ia ajudar a resolver a nossa motivação, mas na verdade é muito mais como a gente influencia as outras pessoas, Sim, né? Como que a gente influencia as outras pessoas a se motivarem ou não, ou o contrário. E aí ela começa falando, então, dessa diferença de estratégia e cultura. Que estratégia é muito mais a ver com o plano de ação, né? Com aquilo que a gente faz, e a cultura é a forma que a gente faz algo, né? sim, E não só na empresa, né? Que cultura a gente associa muito à empresa, mas é em todos os âmbitos da nossa vida, seja familiar, social, empresarial. exato. Porque a cultura, ela é a forma como a gente age de verdade, né. Então, às vezes a gente pode falar, né, algumas coisas que é justamente o cerne de tudo, né. Às vezes a gente tem ali escrito a forma com que a empresa vê as coisas, a forma com que a empresa. Aí, para a gente fica mais clara a empresa, porque às vezes tem aquela coisa, né, de missão, visão, valores. Então, a empresa em geral, ela tem por escrito, né, ela tem que ter ali isso porque é o que norteia a forma com que a empresa vai trabalhar, como é que ela vai agir, como é que ela vai fazer tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, nem sempre é assim que funcionam as coisas, né? Então, aí é nesse sentido que aí entra a cultura, né? Porque a cultura é algo que você vai construindo com a prática, e é no dia a dia. Então, não tem muito, a cultura não tem muito por onde fugir, né? Então, é aquilo que você vive no dia a dia e a forma com que as pessoas elas vão percebendo como que funcionam as coisas ali. Então, não adianta você falar assim, é, que é uma empresa que é de um jeito e no dia a dia agir de outro, porque isso é o que vai valer mais, né?
a geração atual, ela se importa mais, assim, né, em estar numa empresa que ela esteja de acordo com a cultura. Talvez antigamente não tinha tanto isso, né? As pessoas se preocupavam mais em estar numa boa empresa, que tem uma boa reputação, que tem mais status do que o que acontece realmente de fato lá dentro. E hoje as pessoas se importam mais. Não, tem que ter a ver com os meus valores, com aquilo que eu acredito. E hoje está muito em alta, assim, empresas que falam sobre sustentabilidade, né? Que praticam a sustentabilidade. Mas nem sempre ela pratica de fato aquilo que ela prega, né? Exatamente. E hoje, né, as pessoas elas estão indo muito também em busca do propósito, de qualidade de vida, né? Então aí puxando um pouco da sardinha também para o que eu faço hoje, né, na questão também da própria saúde mental, né? Então hoje os colaboradores eles prezam muito pela questão de como o colaborador ele é envolvido ali dentro, né? Então Uhum, como ele é tratado, hoje existe até uma nova lei, né, mais recente, que é um selo para as empresas que têm um programa de saúde mental, por exemplo. Então, não adianta a empresa falar que ela preza pelo bem-estar dos seus colaboradores e ela agir de outra forma, né? Então, por exemplo, quando você tem que responder, né, mensagens tarde da noite, né, responder e-mails, você está ali sendo cobrado, por exemplo, de estar 24 horas ligado para aquilo, né, que a empresa pede. Então, é uma das coisas que hoje, por exemplo, as pessoas analisam muito. Então, às vezes você prega uma coisa, mas você está exigindo outra, né? Ou tem uma coisa muito frequente de, às vezes, né, olha, se você tem que tomar cuidado, senão eu vou te mandar embora. Tudo isso gera uma pressão psicológica muito grande na pessoa. E aí a pessoa ela vai percebendo aquilo e hoje, é, antigamente tinha, né, uma busca também muito grande pela liderança, por exemplo, né? Antigamente tinha muito isso e tem pesquisas que já mostram que os jovens hoje eles estão abrindo mão da liderança para ter uma melhor qualidade de vida. Então, acho que tudo isso está mostrando para a gente que de alguma forma a gente precisa repensar a forma com que a gente vive dentro da nossa vida profissional, né? E como que a gente também aí enquanto líderes, como que esses líderes eles estão gerindo as pessoas dentro das empresas. Porque aí hoje para um jovem é assim, se ele está feliz ali dentro, ele fica. É óbvio que existe os dois lados também, né? Existe aquele lado também da resiliência, existe o lado também do tipo, não é só do seu jeito, né? Mas tem que se encontrar aí um ponto de equilíbrio, né? uhum. E talvez esses jovens tenham essa visão meio que ruim da liderança, né? Que fogem disso pelos exemplos que eles tiveram também de perto, né? Talvez os pais que tiveram essa busca, né, por liderança e não foi uma experiência tão boa e passaram para os filhos, né? Tipo, meus pais se mataram de trabalhar e no final não valeu a pena, talvez, né? Talvez ter essa visão, ou chegavam muito cansados e só reclamavam. Então, o que ela fala muito aqui também, né, do exemplo, é a gente não ter uma lacuna tão grande entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Então, quanto mais a gente aproximar isso, né, os valores que a gente acredita, praticar essas virtudes, mais a gente vai conseguir gerar essa motivação, né? Que é o tema aqui do capítulo. Então, muitas vezes a gente realmente não percebe que aquilo que a gente prega, a gente não está praticando. E ela fala a importância da gente estar sempre atento a isso, né? Tá sempre se percebendo nesse sentido. Sim, exatamente. E aí ela traz, né, tanto essa questão da visão da cultura da empresa quanto a cultura familiar, né? Uhum. Então, É acho aquilo que você começo, na empresa é mais claro, porque tem a missão, visão, valores. E numa família não existe isso escrito, né? Por exemplo, chega na família, aqui são os nossos valores, não existe isso. Mas é implícito, assim, tipo, vem dos pais, né? Que são os chefes da casa, assim. Então, os valores dos pais é o que vai realmente nortear a cultura da família, mas os pais também precisam ser o exemplo. Não adianta os pais ensinar uma coisa e fazer outra. Que ela dá, no final do capítulo, ela até dá alguns exemplos sobre isso. uhum, sim, exato. Então, eu acho que é aquela coisa que é tudo que está no implícito, assim,
né? Então, não adianta você falar para os seus filhos, olha, é tal horário que é para chegar, né? E aí o filho não chega e você não fala nada, né? Ou só briga, 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 fala, 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 mas morre ali. Uhum, Então, uma conversa olho no olho, olha, eu confio em você. Eu tô te dando esse prazo para você chegar. Você vai chegar no prazo, né? Então, aí isso eu lembro muito dos meus pais, né? Então, com eles era muito certo. Eu já sabia que eu tinha que chegar no horário, porque se eu não chegasse no horário, depois na próxima semana, se eu quisesse sair, eu já não podia nem sair. Então, o que que eu aprendi com isso? Que eu preciso cumprir os meus combinados, eu preciso cumprir os meus horários, eu preciso cumprir aquilo que eu estou combinando com essa pessoa, né? Então, eu já sabia que dentro da minha cultura familiar era o combinado não é caro. Então, se eu estou combinando com você, o mínimo que eu espero é que você realmente cumpra com esse combinado. Agora, se são pais que não falam nada, ou que fala, fica ali brigando, 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 mas não acontece nada. uhum. Ah, eu não cumprir, o máximo que vai acontecer é ter que escutar um falatório da minha mãe. Então, vamos curtir a vida, entendeu? Vamos meter o pé e tá tudo certo. Então, são coisas que você vai passando da cultura familiar que vai acontecendo de uma forma que você não precisa sentar e explicar para os seus filhos, mas vai sendo os pequenos combinados do dia a dia, né? Uhum. E agora, e na cultura empresarial, eu fiquei pensando também depois, assim, né? A gente que é multipotencial, isso pega muito também, né? Porque ainda tem muitas empresas que têm a cultura tradicional, né? Que são mais. é, Não tem um modelo de trabalho tão flexível assim. E para quem é multipotencial, acaba não se identificando, não se adequando. Mas assim, é o que tem na maioria do mercado, né? Algumas empresas são mais inovadoras, principalmente as que são mais tecnológicas. Acho que você tem mais experiência com isso, né, Paty? Porque você tem uma empresa tecnológica que trabalha bastante com a inovação. Então, provavelmente porque você já tem esse perfil, né? De não de ser mais inovadora mesmo, né? De gostar de várias coisas, você conseguiu criar uma cultura na sua empresa dessa forma. Mas quando a gente é multipotencial e tenta se encaixar no mercado de trabalho, a gente muitas vezes encontra essa dificuldade. Tipo, não me encaixo aqui, não tô me identificando. Só que a gente também não, por outro lado, muita gente não sabe que existe a multipotencialidade, que é multipotencial e que existem outras formas, né, de você buscar é, desenvolver a sua profissão e acaba ficando preso naquilo ou por comodismo ou por realmente não saber que existem outros universos assim. Sim, é. Assim, a gente ainda está muito no começo, né, com relação à empresa, que é até uma startup. A própria startup, ela tem como base, né, a tecnologia e a inovação, então, eu acredito que isso facilite bastante, mas é uma coisa que eu me pego, assim, me perguntando às vezes, sabe? Tipo, e já querendo, né, me colocando como meta e objetivo para quando a gente estiver maior e com mais pessoas, poder manter algo assim, né? E como manter essa liderança que motiva, como manter uma cultura que agregue para a vida do colaborador também, como manter uma cultura onde a gente consiga manter o máximo de qualidade de vida para os colaboradores, né? Eu acho que isso, para mim, hoje é muito importante por tudo que eu venho estudando com relação a essas questões, né? Então, por exemplo, fazer uma pessoa, né, sair e andar 2 horas, às vezes, né, de transporte público para chegar no trabalho, fazer uma coisa que ela conseguiria fazer também da casa dela, para mim hoje é meio ilógico, sabe? Então, que não seja todos os dias, né? Mas eu também não acredito numa cultura 100% home office, né? Hoje eu acredito muito no híbrido, muito nesse equilíbrio, né? Então você não precisa fazer a pessoa sair todos os dias, mas você consegue diminuir a quantidade de vezes que a pessoa vai ter que fazer isso. Ela consegue ter uma qualidade de vida muito melhor com a família. Ela consegue ter uma qualidade de vida muito melhor para a própria saúde dela, né? Porque, pensa, uma pessoa que demora 2 horas, ela vai ter que sair 2 horas antes da casa dela, às vezes até mais, para não pegar o horário de pico, para poder chegar num horário agradável, para poder
né, pegar ali o transporte público minimamente confortável, né, ou mesmo que ela vá de carro, às vezes ela tem que se deslocar e o trânsito que ela pega, se ela sair, né, um pouquinho mais cedo, que às vezes seria o tempo, né, às vezes ela demora meia hora para chegar. Mas, por exemplo, uma cidade como São Paulo, às vezes pelo trânsito ela precisa sair 2 horas antes, né? Então, puxa, você come 1 hora e meia de vida da pessoa que ela vai ter que estar ou em transporte público ou em carro. Então, eu acho que cabe aos gestores pensarem nisso, né? Então, muitas vezes tem, puxa, mas e como que a pessoa vai gerar o conteúdo que eu preciso? Como é que ela vai gerar o trabalho que é necessário? E hoje em dia as coisas elas estão mudando muito rápido, né? Então, a gente vai ter que aprender a se adaptar. E existem outras formas, né? É porque a gente aprendeu que tem que ser assim. A gente aprendeu que você tem que estar com o colaborador dentro do espaço físico, dentro dos seus olhos, o que também não garante, porque existe uma coisa chamada presenteísmo. É o colaborador estar ali, mas ele não está, né? Então, ele está ali dentro da empresa, mas ele não está produzindo o que ele poderia produzir, né? Porque às vezes a mente dele está em outro lugar, está em casa mesmo, né? Às vezes com os problemas de casa. Então, por isso que é tão importante você também cuidar e prezar pela qualidade de vida do seu colaborador, né? Existem pesquisas que mostram que pessoas que trabalham felizes, elas produzem muito mais, né? Então, puxa, o quanto que a gente está atento a isso. E aí, trazendo para a multipotencialidade, né? Hoje eu vejo que quando a pessoa consegue gerir o seu próprio tempo, ela consegue fazer muito mais coisas diferentes, né? Então, realmente, aí para o multipotencial, ter que se encaixar dentro de um perfil CLT, que ele tem que ficar ali 8 horas dentro daquela empresa, é muito mais Oito, complexo, né? Então, oi? 8 horas no mínimo. 8 horas no mínimo, exatamente, exatamente. Então, nesse sentido, eu tive sorte, né? No local anterior que eu trabalhava, eu consegui mudar o horário que eu trabalhava. Então, eu entrava mais cedo e saía mais cedo. Então, o restante do tempo que eu tinha, aí eu conseguia produzir outras coisas, né? Ou ia lidando também com questão de banco de horas. Então, quando você ainda tem essa flexibilidade, você ainda consegue poder, como é que fala? Administrar melhor, exato. É Uhum. essa palavra. Estava tentando lembrar o administrar. Mas é isso. Bem, acho que ela vem muito, essa questão, né, dessa cultura de produzir tanto, vem muito da era industrial, porque as pessoas tinham que produzir mais, né, no maior tempo possível, né? Por isso que tinha aquela linha de produção, que as pessoas faziam a mesma função repetidamente, porque quanto mais ela repetia, mais ela ficava boa e mais ela produzia. Então, talvez a nossa mente ainda esteja condicionada, né? A cultura ainda esteja condicionada a isso. Tem que fazer mais no menor tempo possível. E aí, muitas vezes a empresa não consegue sair, não só a empresa, mas as pessoas não conseguem sair dessa bolha, né? Romper essa bolha e ver que o mercado pode ser diferente, né? Que pode ter modelos de trabalho diferentes. Mas acho que até para a pessoa, né, física, não empresa, CNPJ, é difícil sair disso. Porque é a nossa mente que está condicionada. E às vezes a gente até se sente culpado quando não está produzindo. Esses dias eu vi uma notícia de que, não sei se vai virar lei, se já virou em outros países, que vão ser 4 dias de trabalho na semana, em vez de 5. Né? Em alguns países já está acontecendo isso e eles perceberam que aumentou a produtividade. Né? Diminuiu um dia de trabalho, mas aumentou a produtividade dos funcionários. E parece que aqui no Brasil, em algumas empresas ou cidades, não sei, vai começar a ser dessa forma. Mas eu fiquei pensando, no Brasil, eu vejo que vai ser muito difícil as pessoas se acostumar com isso, porque a cultura do trabalho excessivo é muito grande, principalmente em São Paulo, né? As pessoas não param. Então, para sair disso, eu não sei, eu acho que vai demorar um pouco para as pessoas se acostumarem a diminuir esse trabalho. Sim, sim. Porque na cabeça das pessoas é isso, né? Quanto mais você está trabalhando em tempo, mais você está produzindo. E não necessariamente, né? Que é o que a gente acabou de falar. Mas, assim, até onde eu sei, eu acho que ainda. Não sei se chegou a ter países que já aderiram, mas eu sei que tem empresas que já estão fazendo esse teste e que estão realmente percebendo isso, né? Até porque
O que eu vejo é que antigamente era aquela coisa, né? Você tinha o seu trabalho e a vida pessoal estava dentro do trabalho, né? Você tinha que encaixar a sua vida pessoal dentro do trabalho. E hoje, para muitas pessoas, não. É tipo, você tem uma vida profissional e você tem uma vida pessoal, né? Que é muito maior do que a sua vida profissional. Então, nesse sentido que hoje realmente as questões elas estão mudando, né? Os hábitos estão mudando, relacionados também à parte profissional. Isso eu acho que a pandemia teve uma grande responsabilidade nessa mudança, principalmente quando veio todo mundo para o home office, as pessoas perceberam que elas conseguem produzir também de casa. É óbvio que aí também você precisa de N fatores, né? Você precisa ter um ambiente calmo e tranquilo para você poder fazer isso. Você precisa ter uma estrutura, né, que te permita realmente realizar tudo isso. Mas se você consegue se adaptar, você tiver essa disciplina, é algo que é fantástico, né? Então você não ter que precisar ir todos os dias já ao sair de casa e você pensar nessa possibilidade de diminuir um dia, né? Eu acho que é muito. Eu também acho que demora muito, né, para a gente poder chegar nessa mentalidade. Eu me vejo, por exemplo, tipo, sábado e domingo. Nem sempre eu me permito ficar o sábado e domingo inteiro sem trabalhar. Então, eu não precisaria, teoricamente, né? Mas eu não me permito. Porque na minha mente parece que fala assim, ó, tem que trabalhar, né? A cultura que já está incutida na gente, assim, Exato, exatamente. né? E acho que a cultura do empreendedorismo também traz um pouco disso. É, que a gente aprende, quem empreende tem que trabalhar muito mais do que CLT, né? Pelo menos até começar a dar certo o negócio. E não existe, né? Muitos empreendedores dão um relato assim, falando que no começo não existia fim de semana para eles, eles trabalhavam direto. Então isso também é uma cultura que vai sendo arraigada no nosso inconsciente. Muitas vezes não precisa, mas por acreditar que é o certo acaba fazendo. Acaba até virando talvez um vício, assim, né? De comportamento. Sim. É. É que eu acho que aí quando a gente empreende não tem jeito, né? A gente sabe que tem que produzir até fazer o dinheiro entrar, até as coisas começarem a acontecer. Então, eu acho que. E aí se associa realmente, né? Essa cultura de trabalhar, 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 né? Então, Sim. tem. A gente às vezes sai do CLT querendo mudar, mas começa a empreender, às vezes fazendo a mesma coisa que acontecia no CLT por causa dessa cultura mesmo, né? Que a gente já tá acostumado. E que é difícil de sair. Não é uma coisa fácil, né? A gente precisa. É um trabalho interno muito grande também. E aí entra, né, essa coisa também de como que a gente vê tudo isso, né? Porque, por exemplo, o que eu percebo já e me percebi é que às vezes eu também não me permito ficar os finais de semana sem trabalhar, porque eu cresci com os meus pais, vendo os meus pais, eles trabalhavam em casa. Então, era aquela coisa que, tipo, eles empreendiam também, né? São empreendedores, eles trabalhavam em casa e trabalhavam de domingo a domingo, sempre. Eu vi, cresci vendo meus pais trabalhando de domingo a domingo. Então, para eu virar essa chave de que, tipo, não precisa se trabalhar de sábado e domingo, aí foi o momento que eu tive que fazer um teta healing comigo e falar: olha, vamos mudar esse padrão mental, porque não dá, né? Cassandra deu bom dia. Bom dia, Cassandra. Bom dia. Realmente, é sempre uma questão, sempre cai no autoconhecimento, né, Paty? Quando a gente tá falando aqui dos assuntos, não tem como não falar disso, porque o tempo todo a gente precisa estar se trabalhando. Independente da questão, a gente precisa estar se trabalhando. Sim, com certeza. Vamos, Voltar, que já foi a meia hora de live que a gente falou que ia fazer hoje? né, tinha falado 20 minutos. Pelo tamanho do capítulo, eu falei que ia ser 20 minutos, mas já passou. Aí ela traz aqui algumas questões, né, algumas perguntas que podem ser feitas em relação a um grupo, a família ou empresa, né? São 10 questões que ela cita aqui, mas a gente não dá para falar todas, né? Mas, por exemplo, ela pergunta quais comportamentos são recompensados aqui e quais são punidos, até para poder identificar, né, os valores, a cultura do local que você está. Então, ela traz essas perguntas, que é uma forma de você também se analisar e analisar o lugar que você está. Sim.
E aí, de novo, né, entender que cultura é a forma com que você age, né? Então, você pode falar uma coisa, mas cultura é a forma com que acontece as coisas ali dentro, né? Então, Não é do papel, né? É o que realmente acontece na prática. exato, exatamente. É isso. O próximo item que ela traz aqui nesse capítulo é a fronteira da falta de motivação. E aí que ela começa a trazer um pouco mais essa questão da vulnerabilidade, né? Como que a gente tenta se proteger da vulnerabilidade, fugindo assim como que fala? De se envolver com as coisas, né? De se envolver com as situações. É uma forma da gente se proteger da vergonha, da vulnerabilidade, de achar que está perdido e sem objetivo. E também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram não estão cumprindo o contrato social estabelecido. Então, aí que entra o exemplo, né? Quando a gente vê que a pessoa que está acima de nós, que era para ser um exemplo, ela fala uma coisa e faz outra. Então, também acaba gerando uma desmotivação. Exato. Por isso que ela fala que é tão importante a gente fazer aquilo que a gente está pregando, né? Então, Uhum. pregar e a gente agir de outra forma, né? Porque isso vai desmotivar as pessoas que estão abaixo de você, né? Então, é muito importante, né? Dentro de tudo isso, ó, a pergunta, né, que está até no trechinho anterior, ela fala assim, né? Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável, mas que é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que se perguntar o tempo todo: eu estou agindo de acordo com o que eu prego? Eu estou criando uma cultura dentro da minha família de acordo com o que eu falo para os meus filhos? Eu estou agindo de acordo com o que eu peço para os meus colaboradores, né? Porque senão quem está abaixo, olha, bonito, né? Você fala de um jeito, mas faz outro. E aí isso, ela fala que no decorrer do tempo isso vai gerando uma desmotivação. É óbvio que um filho não tem como se demitir, né? Não quero mais vocês como pais, mas o colaborador ele tem, né? Então ela traz, né? Às vezes a pessoa pode pensar também, né? Mas eu não tenho uma função de liderança. Então, para mim, isso não se aplica, né? Essa questão de o que eu falo e o que eu faço. Mas acredito que todo ser humano, em algum momento, vai ter uma função que ela vai influenciar outra pessoa, né? Seja no trabalho, às vezes não é nem como chefe, mas às vezes até como subordinado mesmo. Você fala que vai fazer uma coisa e acaba não fazendo, isso não vai pegar bem, né? O seu chefe não vai, né, gostar desse comportamento e, consequentemente, você não vai crescer na sua profissão. Você também não vai passar credibilidade, confiança para os seus colegas de trabalho, no relacionamento, né? Como você vai se relacionar com uma pessoa que você fala que faz algo e na prática você não faz, né? Também não vai dar certo. Quem quer ser pai ainda não é. Quem vai ser pai um dia? Maior ainda a responsabilidade. Então, eu acredito que sempre vai ter um momento na nossa vida que isso vai se aplicar. Por mais que hoje a gente não tenha, assim, uma função que destaca muito esse papel de liderança. Sim. E eu acho que isso é ética, né? É Hum, você ser com aquilo que você fala, né? Então, é óbvio que quando você está num cargo de liderança, você está direcionando as demais pessoas, né? Mas eu acho que no fundo é a questão de ética, de você ser coerente com agir e pensar e falar da mesma forma, né? exatamente. Às vezes é uma questão, não é nem pelo outro, é por você mesmo, né? Você saber que você está comprometido com você mesmo. Né? Muitas vezes também a gente fala coisas que a gente vai fazer que não envolve outras pessoas, que envolve só a gente e acaba não fazendo. E aí, com o tempo, a gente vai perdendo a própria autoconfiança. Porque, puxa, eu falei que eu ia fazer algo e não fiz, né? A autoconfiança, ela vai diminuindo também. Uhum. Sim. Tem um trecho que ela fala assim, que essa lacuna, né? Essa distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, ela começa quando ela começa
no sentido de não podemos dar às pessoas aquilo que não temos. Então, às vezes, a gente promete algo, fala algo que a gente ainda não tem para oferecer, que a gente não tem desenvolvido, né? E que é mais importante que a gente é do que aquilo que a gente sabe e... Peraí. Quem somos importa mais do que o que sabemos ou queremos ser. Então, aquilo que a gente é hoje, né, tem mais valor do que aquilo que a gente quer ser, mas tá lá na frente, né? Tá lá no futuro. Porque é algo que ainda não tá desenvolvido, não tá pronto. A gente não tem ainda para oferecer aquilo que a gente não é. Sim, é. Então, aí isso vai muito pra gente não se vender como aquilo que a gente não tem ou ainda não é. Isso me lembrou um caso que saiu recente na mídia agora, semana retrasada, não sei, de uma mulher que trabalhava com estética, né? Uma clínica de estética, e ela fez um procedimento numa pessoa que eu não lembro a consequência, não lembro se a pessoa faleceu ou deu muito ruim assim o resultado, né? Mas ela se dizia esteticista, mas ela não tinha o título de esteticista. Ou, tipo, ela não era aquela profissional. Além dela ser fisicamente muito diferente do que ela se mostrava ser nas fotos da internet. Né? Ela tinha muitos seguidores também. E não sei se ela acabou sendo presa, mas foi para a justiça o caso. Ou seja, ela se dizia ser uma coisa que ela não era. E ela nem tinha habilidade para fazer aquele procedimento. Então, quão grave que pode chegar a uma situação dessa, né? Quando foge do controle. Sim, isso tem muitas camadas aí, né? E hoje, né, a gente é muito cobrado, né? Principalmente dentro desse mundo da internet. Então, quanto mais você tiver convicção sobre quem você é, sobre qual é o seu valor, menos você cai nessas armadilhas, né? Que você mesmo cria. Por querer ser algo que você acha que a sociedade vai gostar, né? Por você querer ser algo que você acha que os outros vão te ter melhor, ou mesmo vender um serviço que você não é capaz de dar, né? Então, isso é muito complicado. E aí, dentro dessa área de autoconhecimento, também é muito delicado, né? Porque às vezes a pessoa faz um curso de uma coisa e acha que ela pode sair fazendo milhões de outras coisas. E que ela tem habilidade para cuidar do emocional de outras pessoas, não tendo essa capacidade, né? Então, acho que isso é muito delicado. Eu acho que você precisa saber o que você pode fazer e o que você não pode. Então, Uhum. Eu achei engraçado uma coisa agora, né? Falando sobre isso, porque a gente aprende muito que aquilo que a gente acredita que a gente é, a gente se torna, né? Então, às vezes a pessoa fica lá mentalizando, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, mas não busca se desenvolver, né? Só fica no mental, só fica mentalizando, tipo, fazendo a lei da atração, né? E, sei lá, eu sou um ótimo médico, fica mentalizando, mas não vai fazer medicina, não adianta nada, né? Não vai resolver a situação. então, né? Deixar claro que isso não é lei da atração. Isso é auto-enganação. Lei da atração é outra coisa. Né? Assim, só para às vezes o povo, né, não achar que isso é lei da atração. A lei da atração não trabalha, não funciona assim, né? E aí, às vezes, a pessoa fica ali, né? E ela começa a. Eu acredito que uma pessoa que chegou nesse ponto que você contou, talvez ela própria tenha acreditado que ela realmente era tudo aquilo, ou às vezes até. Eu acho que com relação a essa questão da aparência, né? Eu olho hoje assim, eu falo, eu teve uma época que eu usava, né, muito mais desses recursos de aplicativo, né, que faz mudança nas fotos e tal, tanana. Agora tá tudo pago, né? Então eu já não tô usando muito, tá tudo pago isso. Mas enfim, e é mais prático a gente tirar foto do próprio, né, Insta e usar por ela. Mas eu acho que chegou num ponto que, por exemplo, eu acreditava ser de uma maneira das fotos com que eu via e, tipo, e não era. Entende? Só que eu tenho essa visualização hoje. Não tinha naquela época. Então, o
quão complexo é isso, sabe? De você acreditar realmente ser uma coisa que você não é, por uma coisa que você produziu ali, né? Então, eu acho que emocionalmente isso é muito delicado, a gente, né? Pensando, por exemplo, nos adolescentes de hoje, se eu, enquanto adulta, não tinha essa percepção, imagina os adolescentes de hoje. Como que é você fotos lindas e maravilhosas aqui com os filtros e de repente você se olha no espelho ou você vai para a escola, que aí ali é um espelho gigante, né? E que muitas vezes não é um espelho verdadeiro e realístico, né? Porque é o olhar do outro que fala com você muitas vezes, então realmente tem muitas coisas que eu acho que emocionalmente a gente precisa ter um certo cuidado assim, com isso também. Existe a profissão de psicólogo, né, Paty? Para dar conta de todas essas questões que estão surgindo. Pois é, Cíntia, com certeza, viu? Verdade. Ela fala assim também: a distância entre as virtudes praticadas e desejadas é a lacuna de valores, ou que chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Então, Sim, como que essa ação ela pode ser, às vezes, muito pequena, mas quando a gente não percebe, ela se torna complexa ao ponto de realmente perder as pessoas, né? Que a gente ama, que são importantes pra gente. Às vezes a gente não dá valor por achar que não tem importância, mas lá na frente a conta chega. exatamente. Vou trazer aqui já a primeira, pra gente ir passando por elas rapidinho, que, né? O tempo que a gente falou que a gente fazia curtir. A gente se empolgou. Então ela traz, né, essas virtudes desejadas, honestidade e integridade. E aí ela coloca, né, às vezes as virtudes praticadas, né, arrumar desculpas e deixar rolar. E aí ela traz, né, o exemplo da mãe que tá indo no mercado e ela entra no carro e percebe que a pessoa não passou o refrigerante, por exemplo. Uhum. Né? Ele fala, o erro não foi meu mesmo, vamos embora. E vai embora, né? O quanto isso é delicado, porque você está mostrando para o seu filho, né? Ah, o erro não foi meu, então se o outro que errou, tudo certo, não estou fazendo nada de errado. E não, a partir desse momento que você percebeu, você já está fazendo errado, né? Então, qual é a cultura que você está passando para o seu filho, né? O que você está passando para ele como valores, né? Então, tem que alinhar isso também. Né? E ela fala que são exemplos reais, né? Que surgiram na pesquisa dela mesmo, nas entrevistas que ela fez. Então, realmente aconteceu isso. Ah, exatamente. Ela fala também que, principalmente em relação aos filhos, não é? Não é que a gente precisa contar, por exemplo, tudo aquilo que aconteceu, né, na nossa adolescência, às vezes para orientar, tipo, eu também já passei por isso, né, e também já aconteceu comigo, mas depende da forma que você conta isso, porque às vezes você pode contar coisas do seu passado, né, para querendo educar o filho, mas conta como se fosse algo divertido, né, como se tivesse sido algo engraçado. É, mas existe a forma certa de você contar para realmente ensinar, né? Trazendo esse acolhimento, essa compreensão pelo que ele está passando, mas de uma forma séria, né? De uma forma que realmente vai mostrar para ele que aquilo você também já passou por isso, mas não era a melhor, não era o correto, não era, não foi a sua melhor ação no passado. Né? São formas diferentes de você trazer a questão. Sim. Que essa é a virtude, né, que ela fala, que é o desejado é impor limites e o praticado, às vezes, é rebeldia e frieza, né? E aí, eu acho que entra também, Cíntia, a questão de que talvez aqui a gente consiga entender melhor essa questão do acolher a vulnerabilidade e enfrentar a vergonha, né? Que é o que ela fala. Pode sentar com o seu filho e falar para ele, olha, eu já passei por isso, já aconteceu isso comigo, que é acolher a sua vulnerabilidade, né? E também enfrentar a sua vergonha, porque às vezes você vai ter vergonha daquilo que você fez, né? Mas você pode mostrar para ele que você já passou por isso, que já aconteceu isso com você, mas que
existem consequências também, né? Então, é o que ela fala, é a forma com que você fala, isso gera conexão com a pessoa, né? Então, eu fico imaginando, enquanto líder, por exemplo, dentro de uma empresa, você pode também ter a mesma postura com os seus colaboradores. Você pode chegar para os seus colaboradores e falar, olha, eu já passei por uma situação como a sua, né? E tá tudo bem, né? Eu já vivi isso, já vivenciei aquilo, né? Então, você supera, às vezes, a vergonha de algo do passado, você traz as suas vulnerabilidades e você gera essa conexão. Uhum. E também saber falar isso, saber contar isso também é uma forma de você não se colocar para baixo, né? Por exemplo, às vezes para um funcionário, você é um chefe, vai falar com um funcionário falando que você também já passou por aquilo, mas às vezes se vitimizando, às vezes se colocando como inferior, né? Mas tem formas de você contar a sua história sem se colocar nessa posição, né? E se colocar na posição de dar o exemplo, né? E realmente mostrar como fazer diferente, se mostrar firme naquilo, em vez de se mostrar uma pessoa fraca, por exemplo. E aí ela fala também que diminuir essa lacuna entre os valores é uma questão de ousadia, que no livro, no começo ela falava bastante, né, sobre a ousadia, que é preciso essa coragem, né, para ser imperfeito. Então a gente realmente precisa, às vezes, dessa ousadia para também enfrentar as vulnerabilidades, as nossas vergonhas. E que é nesse momento que a gente está prestes a pisar na arena, que é o exemplo que ela fala, é que quando surgem os gremlins que ficam falando, né, no nosso ouvido, coisas que vão nos dar mais fraqueza. Porque a nossa mente, a gente tem que estar trabalhando, né, com os dois bichinhos, assim, aquele que encoraja e aquele que dá medo. Então a gente também escolhe quem que a gente vai ouvir. Sim, exatamente. Eu lembro que tinha um chefe que ele falava, né? Nossa, Paty, é impressionante como as pessoas conseguem se abrir com você. E hoje, lendo o livro, eu acho que para mim era muito isso, assim, porque eu, em muitos momentos, também me abri com essas pessoas, né? E falei, olha, eu também já passei por isso, né? Também já aconteceu isso comigo. Porque, às vezes, dependendo da função que a gente ocupa, as pessoas olham pra gente e acham que a nossa vida já é perfeita, né? Eu tive pessoas que falaram exatamente isso pra mim. Nossa, Paty, que bom que você está se abrindo, porque eu olhava para vocês e eu achava que vocês eram todos perfeitos, que nada de ruim acontecia com vocês, que vocês não tinham problema na vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente passa essa imagem para as pessoas, porque senão às vezes a pessoa também não tem nem coragem de se abrir com a gente, porque ela olha e fala: Meu Deus, eu devo ser terrível, né? Porque acontece tudo isso comigo. E quando a gente se abre e fala que a gente também tem as nossas vulnerabilidades, que a gente também tem os nossos desafios na vida, e a gente mostra para a pessoa: Ó, também já passei por isso, consegui resolver assim, assim, assado. Você vai dando formas para a pessoa, né, criar até esperança de que aquela situação que ela está passando vai melhorar, né? E nisso você vai adquirindo também essa confiança com essa pessoa, né? E o que também se resume a construir laços nos relacionamentos, né? A gente, através desses comportamentos, quando você se abre, quando você mostra esse seu lado vulnerável, fica muito mais fácil de criar conexões e desenvolver relacionamentos saudáveis. Que o livro, basicamente, ele leva a isso, né? Esse estudo leva a isso, a gente criar relacionamentos duradouros e saudáveis. Uhum, sim, exatamente. É isso. Fechamos o estudo de hoje, esse capítulo, que a gente falou que ia resumir em uma frase. Não deu certo. Falhamos, Oi? falhamos na missão de resumir em uma frase. Eu tinha esse pressentimento que a gente não ia conseguir fazer isso. E aí agora quando a gente fechou, né? Eu falei, então é isso. Aí eu lembrei que quando a gente participa de Startup Weekend, eles sempre falam pra gente, né? Nunca terminar um pitch com, então é isso. E aí eles falam, né? Que quando a gente termina um pitch com então é isso, esqueci agora o nome do bicho que eles falam, mas aí eles falam, né? Morre um urso polar na Antártica quando a gente finaliza, né, o pitch, então é isso. Então, enfim, acabei lembrando disso agora. Mas é isso.
Então, é isso. E aí, o próximo capítulo, a gente vai para o capítulo 6, que vai ser sobre compromisso perturbador. Ousadia para reumanizar a educação e o trabalho. Uhum. Sim. Parece só de ler assim, já achei complexo. Pois é, vamos para mais 3 horas de estudo, né, Cíntia? Para a gente poder depois chegar aqui e fazer essa live. Para fazer uma live aqui de 40 minutos. Então, pra vocês verem como é complexo o negócio. Exato. Então, obrigada, obrigada pessoal que assistiu até aqui. Semana que vem teremos mais um estudo. Então, até lá. Obrigada, Paty. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau.